comunicação humana é movimento. Ele é movimento tanto no aspecto físico, né, da nossa produção de comunicação não verbal, como da nossa produção de comunicação verbal por meio da voz, da fala, mas é também uma movimentação emocional. E essa emoção interfere na forma como a gente vai se movimentar quando estamos nos comunicando. Para compreender um pouco mais sobre isso, nós convidamos a psicóloga Luciana Rezende para poder explicar para nós qual é a interferência que a emoção tem sobre os nossos ajustes comunicativos. Tudo bom, Lu? Tudo bem. Lu, a minha forma de comunicar tem uma ligação direta com as minhas emoções? Com certeza, né? Então é só a gente pensar o seguinte: eu estou num momento de estresse ou estou incomodada com algo que alguém me disse. E aí eu quero ir lá conversar com ela, mas eu tô com muita raiva. Então será que eu vou conversar com ela mesmo? Provavelmente. Provavelmente não. E por quê? Porque todo o nosso movimento corporal, a gente fala o que o corpo fala, né? E esse corpo fala sobre as nossas emoções. Então o outro que está, né, o nosso interlocutor, percebe a nossa frequência emocional através da forma como a gente fala, seja no tom de voz, seja na impostação ou mesmo na questão da expressão física, né? Física e facial também, né? Então, por isso que a gente sempre diz, né? Como dica, quando você precisa resolver um problema, espere a raiva passar e depois você vai conseguir mediar o conflito, senão isso pode aumentar o conflito. E uma coisa que é muito interessante, né, Lu, é que todas as vezes que a gente está se relacionando com alguém, não é só uma questão lógica, explicando algo, enfim. A gente sempre tem a emoção envolvida. Como que eu posso, de uma maneira bem prática, controlar essa emoção? Bom, primeiro, como eu disse, identificando. O primeiro passo é identificar o que é que eu estou sentindo diante daquela circunstância ou daquela conversa mesmo, porque às vezes no meio de uma conversa ou uma situação que a gente vivencia, a gente passa por diversas emoções. Então eu vou falar um pouquinho das emoções básicas, né, que a gente chama de emoções originais. Que a gente tem aí a alegria, a tristeza, a raiva, o amor, né? Então são algumas das emoções que todos nós temos e as outras são derivadas dessas, né? A surpresa também é uma emoção. Então, primeiro identifique o que essa conversa ou esse diálogo, essa situação me causa, porque muita gente não consegue, é impressionante isso. Eu ministro cursos de relações interpessoais e a gente fala sobre inteligência emocional. E muita gente tem dificuldade em reconhecer e nomear a própria emoção. Então, se ela tem essa dificuldade, que é o primeiro passo, imagina com relação às consequências. Então, ela também não tem a dimensão, a percepção com relação à dimensão do que essa emoção pode proporcionar, pode gerar como consequência de, se eu não me dou conta, como que eu vou aprender a controlar isso e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, a partir do momento, primeiro passo, identifico. Segundo passo, eu vou conseguir racionalizar sobre essa emoção. Então, que eu quero continuar sentindo isso? O que eu faço para continuar? Ou eu não quero porque isso não está me fazendo bem? Porque a gente tem as emoções positivas e as emoções negativas. Então, se são aquelas que não estão me fazendo bem, o que eu posso fazer para transformar? É possível? É possível, né? Porque o nosso corpo, à medida que a gente sente, né, a gente desenvolve e produz uma série de substâncias químicas relacionadas a essas emoções. Até pouco tempo não se sabia o que vinha primeiro, se eram as emoções ou os pensamentos, né? Então a neurociência de poucos anos para cá conseguiu identificar que, na verdade, o que gera o que a gente sente é aquilo que a gente pensa, é fração de segundos. Vem uma ideia, vem um pensamento, é aquilo que determina a emoção que eu vou sentir. Por isso que se diz muito hoje que o que importa não é o que a pessoa fez com você, e sim como você reage. Na verdade, é o como você pensa a respeito do que fizeram com você ou do que aconteceu. Exemplo simples.
uma fechada no trânsito, né? Ou alguém que fez alguma coisa no trânsito que você não gostou. Naquela hora vem uma reação negativa, um sentimento negativo. Se você não perceber aquilo, identificar, você pode ficar com produção de substâncias químicas da raiva que vão te deixar mais tenso para uma próxima situação e de repente nem vai ser no trânsito. Você está indo para uma reunião e você pode levar aquela atenção para essa reunião. E lá reagir. E lá reagir, sem se dar conta, né? E aí não vai ser um bom resultado. Então, ter essa medida e essa autopercepção é muito importante para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor e as relações, principalmente, serem também melhor conduzidas no sentido da comunicação. E é muito interessante isso que a Luciana está nos colocando, porque no meu trabalho, né, eu preparo as pessoas para situações comunicativas, eu coloco para eles, organize primeiro os seus pensamentos antes de ir para a situação de comunicação. Porque aí o seu não verbal se ajusta da maneira adequada e da maneira que você deseja transmitir naquela situação que você vai vivenciar. Perfeito. Isso é comprovado cientificamente. Lu, quero te agradecer por você estar aqui, né, nos ajudando a esclarecer o que é essa movimentação das nossas emoções. E deu para perceber, né, as nossas emoções movimentam o nosso corpo. Então, saber qual é essa sensação é muito importante. Obrigada.